Rinópolis, paz, justiça, amor, liberdade. Rinópolis, Rinópolis, ideal producente, lealdade. E Eugênio Pino, Luder Bandeirante, Luder Nodo, tu tens a bravura. Deus te faça Rinópolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Ramejando o azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente dos teus filhos, ó terra altaneira. Rubros frutos gotejam abundância, desfraldando a tua bandeira. Rinópolis, Rinópolis, paz, justiça, amor, liberdade. Rinópolis, Rinópolis, ideal. Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta, na data de 5 de dezembro de 2025, a 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rinópolis do ano de 2025. Eu solicito a primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Presença unânime de todos os vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, colocamos em discussão a ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 3 de dezembro de 2025. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Eu solicito a primeira secretária que faça a chamada regimental de forma nominal. Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Daniel Ferreira da Costa. Presente. Presente. Evandro Dias. Presente. Everson Silas Pereira Cambrais. Presente. Helena Maria Pereira Esteves Alves. Presente. Lucas Santiago. Presente. Patrícia Crema Fortunato. Presente. Rafael Tomé Piccolo. Presente. Sidney Foline Monteiro. Presente. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura do requerimento de urgência especial 029/2025 para o projeto de lei 036/25. Requerimento de urgência especial para o projeto de lei 033/2025. Requeremos, observados os artigos 132, 133 e 152, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rinópolis, que seja apreciado em regime de urgência especial o projeto de lei 033/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Rinópolis. Justificativa. Como pode ser observado, o projeto número 033/2025 foi protocolado na data de 1 de dezembro de 2025 e dispõe:
abre crédito adicional suplementar no orçamento da Prefeitura do município de Rinópolis e dá outras providências. Considerando ainda que na mensagem do projeto o Executivo solicitou a apreciação do projeto em regime de urgência. Considerando que o projeto dispõe sobre recursos a serem destinados à cultura e que essa Casa de Leis sempre atua em defesa de nossa população e, inclusive, incentiva as atividades culturais no município. Considerando ainda que o recesso se aproxima e, dessa forma, pelo projeto ser benefício e em prol de nossa população, apresentamos o presente requerimento de urgência especial na presente sessão para votarmos o projeto com brevidade. Após a exposição dos fatos, requeremos a aprovação da solicitação do requerimento em urgência especial para que o projeto de lei constante no presente requerimento seja incluído para votação na ordem do dia da presente sessão e colocado em votação na 10ª sessão extraordinária de 2025, que ocorre na data de 5 de dezembro de 2025, pois a não votação do projeto com urgência especial acarretará prejuízos aos nossos munícipes e à nossa população, e em especial às atividades culturais em nosso município, e essas sejam as razões de ser do presente requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 5 de dezembro de 2025. Clodoaldo Augusto da Silva, Daniel Ferreira da Costa, Evandro Dias, Everson Silas Pereira Cambrais, Helena Maria Pereira Esteves Alves, Lucas Santiago, Patrícia Crema Fortunato, Rafael Tomé Piccolo, Sidney Foline Monteiro. Colocamos em votação nominal. Colocamos em votação nominal o requerimento de urgência especial número 029/2025 para o projeto de lei 033/2025, sendo necessário quórum de 2/3 para aprovação do requerimento. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal para a votação do requerimento. Clodoaldo Augusto da Silva. Favorável. Daniel Ferreira da Costa. Favorável. Favorável. Evandro Dias. Favorável. Everson Silas Pereira Cambrais. Favorável. Helena Maria Pereira Esteves Alves. Favorável. Lucas Santiago. Favorável. Patrícia Crema Fortunato. Favorável. Rafael Tomé Piccolo. Favorável. Sidney Foline Monteiro. Favorável. Aprovado por 9 votos favoráveis. Após a decisão do plenário, fica incluído na ordem do dia da presente sessão o projeto de lei número 033/2025. Encontra-se inscrito na ordem do dia os processos 032/2025, referente ao projeto de lei 026/2025, bem como suas emendas impositivas individuais 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025 e de bancada 001/2025, 002/2025, 003/2025,
2025 e 005/2025. Processo 038/2025, referente ao projeto de lei 033/2025. Solicita pedir a dispensa de leitura pelo vereador. Pedido de dispensa do vereador Rafael Tomé Piccolo. Colocamos em votação o pedido de dispensa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa do vereador Rafael Tomé Piccolo. Emenda impositiva individual número 001/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação a emenda impositiva individual 001/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Rinópolis para o exercício 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Rafael Tomé Piccolo. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra, vereador Rafael. Boa noite, presidente, demais vereadores, público que nos acompanha pela internet. Brevemente, quero falar aqui sobre as destinações para as emendas impositivas do ano que vem. Hoje nós estamos na segunda votação. Para a saúde foram destinados 50... Para a saúde foi o valor de 56.862, onde foram distribuídos R$10.000 para castração de cães e gatos, 6.800 para consultas de neuropediatria e 40.000 para atendimento no Centro de Neurodesenvolvimento. Também R$56.862, onde foram divididos para a cultura, para o grupo Semeando Capoeira. O esporte foi enviado R$11.000. Assistência social, o ARI, que é a Associação Recanto Esperança, no valor de R$5.000. E para a saúde, para a aquisição de uniforme para os motoristas da saúde, no valor de R$5.860. A de bancada, como a bancada do PSD, sou eu, o Evandro e a Leninha, nós dividimos cada um com a sua fatia, o valor de R$56.800. Eu também destinei para o Padel o valor de R$5.000, Associação Padel. Para a educação, R$10.000 para aquisição e instalação de câmeras de segurança e vídeo monitoramento aqui na MEF, o professor José Walter Verzola. Também foi enviado R$10.000 para o meio ambiente, para a defesa civil, né, onde nós fizemos a reunião aqui e eles fizeram alguns pedidos, então foi R$10.000 indicados no orçamento por esse vereador. E também R$10.000 para merenda, lá para merenda escolar, de um forno elétrico, que onde também fui procurado e também atendendo o pedido lá dos servidores. E R$20.000 para a Associação Viva a Vida. Presidente, só isso. Obrigado. Mais alguém querendo discuti-lo? Com a palavra o vereador Sidney. Presidente Daniel Ferreira da Costa, em nome do qual cumprimento a mesa diretora, nobres vereadoras, vereadores, presente, público que nos acompanha aí através do Facebook da Câmara, nosso boa noite. Boa tarde ainda, né? Nem 6 horas ainda. Presidente, eu só quero falar um pouco da importância
das emendas impositivas que os vereadores estão trabalhando e irão trabalhar agora no ano de 2026. Para que os nossos eleitores, nossos moradores em nosso município tenham conhecimento pleno da condição de que cada vereador e cada vereadora tem um valor específico para destinar em todas as áreas necessárias no município de Rinópolis, para que isso se torne, na verdade, uma transparência dentro do governo municipal, aonde os deputados estaduais, deputados federais, ao qual nós sempre estamos aí na busca de recursos, de emendas impositivas, nós também, como vereadores e vereadoras, também, como nós aprovamos aqui em 2023, as emendas impositivas e a função que nós temos como destinatário, às vezes o Poder Executivo não consegue chegar em detalhe em determinados setores da comunidade, como o vereador e a vereadora chegam no dia a dia. E logicamente que isso faz com que Legislativo e Executivo possam fazer um trabalho mais eficiente, atendendo toda a nossa comunidade, aí de uma forma geral. É onde, na verdade, senhor presidente, o vereador tem a condição de atender diretamente a sua base, o seu eleitor, aonde ele estará no dia a dia, dialogando com moradores de bairro, os munícipes da cidade, para que ele possa então destinar as suas emendas aonde há necessidade, para que todos, na verdade, possam ser então atendidos. Então, senhor presidente, essa é a finalidade de nós vereadores do ano que vem, né? Nós estamos aqui hoje aprovando as emendas impositivas que serão destinadas aí para o ano de 2026. Muito obrigado. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Segunda votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 002/2025 ao projeto de lei 026/2025. Em segunda votação, devido a esta emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 002/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda, de autoria da vereadora Helena Maria Pereira Esteves Alves. Alguém querendo discuti-lo? Pela ordem. Com a palavra a vereadora Helena. Cumprimento a mesa, aos vereadores e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Gostaria também de colocar as minhas emendas onde nós decidimos colocar. Aqui a gente colocou 56.862,63, como o Rafael também falou, as emendas para a saúde. Coloquei 15 mil para realizações de exames para o centro de saúde, que são tomografias, ressonância magnéticas, ultrassom,
todos os tipos de exames. 15 mil para consultas de todos os tipos de consultas, não foram especificadas por ver aonde que mais precisam, qual é a necessidade do centro de saúde. Coloquei 5 mil para terapias, onde fizer necessária essas terapias. Coloquei também 15 mil para procedimentos, realização de pequenas cirurgias. 5 mil também para demandas também que se fizerem necessárias para terapias. 1.862,63 para compra de uma máquina de lavar. Para outras, para as emendas da bancada, colocamos 5 mil na Defesa Civil, 6.862,63 no esporte, 10 mil para o ARE, para a Associação Recanto Esperança, 10 mil para o Pádel e 5 mil para a Cozinha Piloto e 20 mil para aquisição de um playground para o Jardim Canaã, lá para aquele parquinho que tem, que ainda não tem um playground para o Jardim Canaã. Essas foram as minhas. É só, senhor presidente. Mais alguém querendo discuti-la? Ninguém mais querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovada por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 003/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a esta emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação a emenda impositiva individual número 003/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa e as despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Daniel Ferreira da Costa. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 004/2025 ao projeto de lei número 026/2025, em segunda votação. Devido a essa emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 004/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita e fixa despesas do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria da vereadora
Patrícia Crema Fortunato. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. E os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 005/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva individual número 005/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita e fixa despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Everton Silas Pereira Cambraia. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discutir, colocamos o mesmo em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. E os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 006/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a esta emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 006/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la? Coloquemos mesmo em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. E os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 007/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual no 007/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Sidney Florino Monteiro. Alguém querendo discutir? Ninguém querendo discutir, colocamos a mesma em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. E os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva individual número 008/2025 ao projeto de lei
número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva individual ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Lucas Santiago. Alguém querendo discuti-la? Com a palavra o vereador Lucas. Senhor presidente, boa noite. A quem cumprimenta a mesa diretora, todos os vereadores, público presente e internautas. Senhor presidente, inicialmente gostaria de falar sobre as nossas emendas impositivas, que foram 50% que é da saúde e 50% nós alocamos no orçamento do nosso município, a próximos a ser citados. Nós indicamos 20 mil para consultas de dermatologias e consultas e pequenas cirurgias, 16.862,63 destinamos a consultas de ortopedias, realizações de consultas e exames. E 20 mil para consultas de cardiologia, totalizando os 56.862,63 centavos. As outras destinações são 6 mil para o esporte, que lá vai ser comprado 2 bebedouros. Um será encaminhado para o Jardim Bernadelli e o outro vai ser para o Campo Society de futebol. Encaminhamos também R$ 2.600, que é para aquisição de um marcador, carrinho marcador, para o estádio municipal. Destinamos também R$ 1.500 para o esporte, para compra de um equipamento. Encaminhamos 5 mil para a educação, que é para a cozinha piloto, 5 mil para a defesa civil, 6 mil para a associação Recanto de Esperança da área. Encaminhamos também R$ 5 mil para o departamento de esporte para aquisição de meiões, chuteiras, caneleiras para o esporte. E destinamos também R$ 17.662 para aquisição de recursos e equipamentos para o esporte, vôlei, rede, bola, beach tênis, tênis, para todos os tipos de esporte do nosso município. Também destinamos R$ 8 mil para o posto de saúde do Jardim São Mateus para compra de equipamentos. Essas são as nossas emendas impositivas individuais. A emenda impositivas de bancada, eu e o vereador Daniel vamos assinar em conjunto as nossas emendas. Então, todas que eu vou falar é em nome do Lucas Santiago e em nome do senhor Daniel. Nós indicamos 40 mil para compra de um tombador Ikeda. Encaminhamos também R$ 10 mil e 725,96 para o hospital aqui do Jardim São Paulo, para aquisição de equipamentos. Indicamos também R$ 2.500 para um bebedor de água lá para o almoxerifado. Encaminhamos também R$ 13 mil para a instalação da internet novamente na nossa praça matriz. Encaminhamos também R$ 8 mil para a prefeitura para a compra de uma máquina de café para a nossa prefeitura municipal. Encaminhamos R$ 5 mil para a Associação Comar, para aquisição de sacos de lixos para eles lá da associação. Encaminhamos também R$ 7 mil para fazer uma sondagem, um estudo do poço artesiano do Jardim do Residencial IP. Encaminhamos R$ 23 mil para a destinação aqui para o cemitério, para fazer o afastamento das ruas de entradas.
e mais 4.500 no cemitério também para fazer a revitalização dos meios-fios alocados e pinturas também. Senhor presidente, era só isso. Quero também destacar a importância das nossas emendas dos vereadores. É o instrumento que fortalece o legislativo, que permite que cada vereador contribua diretamente para a melhoria dos seus bairros, para a saúde, para a educação, para o esporte e para todas as áreas do nosso município. As emendas não são um privilégio, é uma ferramenta de justiça, pois está próximo dos recursos públicos das demandas reais da nossa comunidade. Seguiremos trabalhando de forma responsável, ouvindo as pessoas, fiscalizando, propondo, contribuindo para que 2026 seja um avanço concreto para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar. Mais alguém querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo? Colocamos em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Em segunda votação, emenda impositiva individual número 009/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda impositiva ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda impositiva individual número 0009/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria do vereador Evandro Dias. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos a mesma em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda impositiva de bancada número 001/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples para aprovação da emenda de bancada impositiva número 001/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Partido Social Democrático, imposta pelos vereadores Evandro Dias, Rafael Tomé Piccolo e Helena Maria Pereira Esteves Alves. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva número 002/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólicas, quórum de maioria simples para aprovação da emenda de bancada impositiva número 002/2025 ao projeto de lei número 026, que estima a receita fixa a despesa do município de Rinópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos
Recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Republicano, composta pelo vereador Sidney Florino Monteiro. Alguém querendo discutir? Com a palavra, o vereador Florino. Senhor presidente, volto novamente a essa tribuna para falar aonde nós estaremos efetivando a nossa emenda de bancada no valor de 56.826 no próximo ano, juntamente com o vereador Clodoaldo, que também está destinando R$ 23.462, num montante de R$ 80.200. Nós indicamos aí ao Poder Executivo para que a gente possa, então, construir um playground na Praça Central, ali na Praça da Matriz, para que todas as crianças, aí nos finais de semana, durante a semana, possa ter um espaço de lazer, né, onde os pais e as mães sempre estão ali com filhos, filhas, visitantes que chegam aqui em nosso município, e ali na Praça Central nós não temos, então, até então, nenhum brinquedo. Aproveitando também, o vereador Rafael Piccolo também destinou uma emenda de R$ 10.000 para aquisição também de aparelhos ali, para que então a gente possa ter um local para as crianças desfrutarem, né? Seus pais levarem seus filhos, suas filhas, ali nos finais de semana, e ter então um local para divertimento das crianças. Então é uma emenda aí no valor de R$ 80.200 para aquisição então de um playground ali na Praça Central. Muito obrigado. Mais alguém querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo? Colocamos em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva número 003/2025 ao projeto de lei número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda de bancada ser objeto de 2 deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva de bancada número 003/2025, no projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Novo, composta pelos vereadores Clodoaldo Augusto da Silva, Everton Silas de Cambraia. Alguém querendo discuti-la? Com a palavra o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, boa noite. Internautas que nos assistem pela rede social. Nessa emenda de bancada, como o vereador Magal disse aqui, destinei 23.462 para a construção do playground. Também, de extrema importância, como estão acontecendo vários acidentes aqui no nosso município, destinamos também R$ 15.000 para a construção de uma lombofaixa de frente do Master, onde que na parte da manhã, na hora do almoço, o pessoal passa muito rápido ali em alta velocidade. Então, para prevenir isso daí, uma lombofaixa seria de grande valia ali, então foi destinado isso daí também. Senhor presidente, o senhor autorizando também, eu posso falar da emenda individual que eu não falei? Eu destinei na emenda individual 10.000 para o ARI, 15.000 para o SF, Antenor, Carlos de Mato, lá no SF do Jardim São Mateus, o café da manhã,
que é de extrema importância para aquele cidadão que não toma um café da manhã. Lá vai servir um cafezinho, uma bolacha, um pão. Então, eu destinei 15 mil reais para lá, para atender a comunidade, não só do São Mateus, como do Mário Covas e do Cervantes. 21.860 para as crianças autistas, na compra de medicamento, remédios e exames, onde que eles querem usar, onde haver a necessidade. 5 mil para o Antenor de Matos também, em apoio às campanhas que tem lá, entendeu? Então, talvez tenha alguma campanha lá, aí, para servir um cafezinho também, fazer qualquer coisa também, como, por exemplo, o Outubro Rosa e as demais campanhas que servem de prevenção. 5 mil reais para o pessoal da castração da zoonose. Também são 6 mil reais, máquinas e equipamentos, lá para o pessoal da Comar, que é de extrema importância o trabalho que esse pessoal faz lá. Então, 2 carrinhos, eu fui lá, conversei com eles, e eles pediram esse carrinho, então vai ser destinado também para eles lá. 10 mil reais para o esporte, mas eu especifiquei para a Copra Peixe, que é o pessoal do ciclismo, que é de extrema importância também, que está muito evoluindo demais aqui no nosso município. 5 mil para a cozinha piloto, para a compra de equipamentos, que vai comprar também, ajudar a comprar também a máquina de fazer pão. 10 mil para a Defesa Civil, como o Rafinha falou, eles vieram aqui, fizeram uma reunião conosco aqui, então destinamos também para a compra do que eles precisar lá. 10 mil reais para as vias rurais, para a compra de pedra, para ser utilizado onde que for necessário. 10.862 na reforma do espaço Padel. 5 mil para o grupo de capoeira. R$ 1.500 para a cozinha piloto, para a compra de utensílios. R$ 8 mil lá no SF Antenor Carlos de Matos, para a colocação da aquisição a serem colocados os toldos. R$ 15 mil na revitalização da Praça do Mário Covas. R$ 7.500, juntamente com o Magal, como eu tinha falado aqui, da lombofaixa. E R$ 1.400 para o SF no Tenor Carlos, para a compra de manga longa, de camisetas manga longa, de manga longas para as meninas lá, que elas trabalham com a manga curta, e nesse sol quente aí, quando elas vão trabalhar, então é de extrema importância para elas, a pedido delas também. Então, senhor presidente, é de extrema importância para todos os vereadores indicarem esses recursos, onde que talvez não tenha um olhar diferente, e os vereadores acompanhando a comunidade, os locais, e eles veem a necessidade para poder executar. Não é muito, mas o pouco faz a diferença. E quando junta 2, 3 vereadores, como foi feito aqui, é de grande valia, e quem sai ganhando só é a comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Segunda votação. Votação simbólica, acordo de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantam. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda de bancada impositiva número 0004/2025 ao projeto de lei
número 026/2025. Em segunda votação, devido a essa emenda de bancada ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva de bancada número 004/2025 ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria de bancada do Podemos, composta pela vereadora Patrícia Cremo Fortunato. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Emenda de bancadas impositiva número 005/2025 ao projeto de lei número 026/2025, em segunda votação. Devido a esta emenda de bancada ser objeto de duas deliberações, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação da emenda impositiva de bancada número 005/2025, ao projeto de lei número 026/2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, cujos recursos foram distribuídos na forma legal dentro da emenda de autoria bancada de União Brasil, composta pelos vereadores Daniel Ferreira da Costa e Lucas Santiago. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 026/2025, em segunda votação. Votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação do projeto de lei número 026, que estima a receita fixa, a despesa do município de Renópolis, São Paulo, para o exercício de 2026, já com alteração aprovadas nas emendas impositivas individuais e emendas impositivas de bancada. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Segunda votação, votação simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 033/2025, em votação única, votação simbólica, quórum de maioria simples, para aprovação, o projeto de lei número 033, que abre crédito, que abre crédito adicional suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Renópolis e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Votação única, quórum de maioria simples, quórum de maioria, votação simbólica e quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis.
encerramento. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão. Evandro, eu e você e a Leninha, acho que nós temos um negócio para ver.